E para você que tava com saudade, tá aí. Mais São Paulo envolvido nas páginas policiais, né? São Paulo Futebol Clube, de novo, através do seu glorioso ex-presidente Júlio Casares, nosso queridíssimo Pavão, figurando, protagonizando mais aí denúncias, mais caso de polícia. Meus amigos, eu que cobri polícia aí por longevos 12 anos, aí 13, acho que até 14, sei lá, não fiz a conta direito de cabeça, mas um bom tempo da minha vida foi dedicado aí às coberturas policiais. Resolvi voltar pro esporte para quê? Para cobrir polícia, né? Óbvio, né? Para fazer polícia, porque São Paulo Futebol Clube, pelas mãos de Casares, é isso. É integrante da página policial, né? Não da esportiva, como deveria ser. Vergonhoso, vergonhoso. Denúncia aí do Globo Esporte que trouxe vídeos, né, fornecidos aí muito provavelmente pelo Ministério Público lá, na oitiva das testemunhas pelos promotores e também por policiais civis que complicaram bastante a situação do ex-presidente. Segundo, né, esses depoimentos, o Casares aí fazia retiradas de, na média, de 100 mil reais em dinheiro vivo das contas do São Paulo. É, de certa maneira, a confirmação através de conteúdo audiovisual do vídeo, né, gravado, o depoimento de duas testemunhas que foram ouvidas pela polícia e pelo Ministério Público, atrelando aí o Casares, né, a retirada de dinheiro das contas do São Paulo. Muita coisa a gente já sabia desde janeiro, né, que era lá, essa retirada era feita nos bancos, levada ao Morumbi através de carros fortes. Imagina quanto custa um aluguel de carro forte, né? E que depois eram colocados em envelopes, em sacolas para serem entregues ao nosso ex-presidente que renunciou, não passou pelo processo de impeachment e renunciou ao cargo, né? Vergonhoso, né? Vergonhoso, né? Segundo, acho que a parte mais intrigante da matéria é todo a parte onde é relatada, né? Todo a ansiedade do Casares para colocar a mão na grana, né? Já chegou o dinheiro? Já chegou? Pô, me avisa aí, já chegou? Já chegou? Me avisa quando chegar, hein? A gente sabe, a defesa do ex-presidente diz que esse dinheiro era usado para ações promocionais do São Paulo, as testemunhas também ressaltam isso, os envelopes lacrados, só sabia-se o valor porque havia um recibo que era assinado, ou seja, a certeza da impunidade era tamanha que os caras realmente produziam provas contra si mesmo, né? É um negócio cabuloso, né? É, rapaz, eu não tenho nem vontade muito de comentar sobre isso, porque eu realmente não quero sofrer processos judiciais, não quero ser arrolado pelas testemunhas do Casares, pelos advogados do Casares, que estão a milhão aí, né? Todo mundo que fala mal dele recebe aí um avisinho, né? Tipo, ó, né? Mas eu acho que a cereja do bolo é a cereja que faltava para comprovar realmente toda o quanto foi nefasto a gestão do ex-presidente, o quanto isso tudo é escandaloso, o quanto o uso do clube para ganho próprio é sintomático e é vergonhoso. É vergonhoso que esse cara ainda continue figurando lá no Conselho Deliberativo, continue figurando nos grupos políticos, continue dando as cartas, né? Aí no processo sucessório, no processo de eleição do final do ano. É absolutamente vergonhoso que o Conselho do São Paulo, que o Comitê de Ética do São Paulo ainda não tenha tomado as devidas providências contra o Casares e o afastado. Porque pela esfera jurídica, pela esfera policial, me parece que não tem como o Casares se livrar disso numa boa. Não digo ser preso, não digo, mas certamente ser indiciado, para mim tá meio óbvio. Eu acho que a própria divulgação desse conteúdo, pela minha experiência em jornalismo policial, comprova que, na visão dos promotores e da polícia, o nosso ex-presidente está muito, muito enrolado, tá certo?
Vamos falar sobre isso então, tá? Mas antes, você sabe, deixa o like aí no canal, se inscreve, ative o sininho para receber notificações, tá? Ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada como é o YouTube. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Rafael Emiliano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, torcedor, torcedora do São Paulo, fique à vontade, a casa é sua. Na descrição do vídeo aí tá a nossa cozinha, visite ela, link de todas as nossas redes sociais para você seguir nosso trabalho, acompanhar o nosso trabalho, acompanhar todo o noticiário de São Paulo que é produzido por nós aqui de forma independente e imparcial, tá? Pode seguir a gente lá, me segue também nas minhas redes sociais, procura aí Rafael Emiliano que você vai achar. E claro, né, cara, eu sempre peço aqui, o mais importante é o nosso canal de WhatsApp. Entra lá, tá? O link tá na descrição, é muito importante, de graça. Você não vai pagar nada, nada, absolutamente nada, e vai receber em tempo real, na palma da sua mão, atualizações aí sobre o São Paulo, sobre o noticiário do São Paulo. Não precisa ficar entrando em navegador, tá? Então dá essa moral para nós aí, se inscreva, tá? Se você quiser e se você puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o projeto de jornalismo independente aqui do Avante Meu Tricolor. É uma ajuda de custo mensal para virar membro aqui do canal. Como recompensa, você ganha o direito de entrar no grupo de WhatsApp dos Avante Lovers, tá? Uma recompensa modesta, mas quem sabe no futuro. A gente já sorteou camisas aqui, já sorteamos prêmios aqui. Quem sabe a gente não traga mais prêmios para você aí, né? Então entra lá, tá? Também, se não quiser virar assinante, tá aqui, QR Code na tela, para você apontar o seu celular, fazer sua doação via Pix. Também tem um botãozinho a meia aqui. E se tiver um hypezinho sobrando aí, gasta com a gente. Os links dos marketplaces aí, Shopee, Mercado Livre, Netshoes, vão passar aqui no pé. Faça suas compras através dos nossos links. Você não vai pagar nada mais do produto e vai ajudar a gente com as comissões que são muito importantes para a manutenção desse trabalho. O jornalismo independente é caro, hein, gente? É caro. É uma brincadeira cara. Mas a gente conta com o seu apoio para continuar esse projeto, tá certo? Não precisa fazer isso agora. Assiste até o final do vídeo. Se você gostar, você fortalece. Vamos fechar assim? Beleza? O que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que, assim, patético, vergonhoso, assustador a naturalidade como essa história é descrita, a riqueza de detalhes dos envolvidos, e aqui mais especificamente eu estou falando das testemunhas do Ministério Público e da Polícia Civil, choca pela crueza, choca pela certeza da impunidade mesmo, né? Eu comentei na introdução, porque me parece que assim, aquela situação em que a gente nunca vai ser pego mesmo, né? Isso aqui, a gente tá fazendo nada de errado. E assim, antes de mais nada, pode até de fato ser um dinheiro usado para ações promocionais do clube. O Casares recebe salário, né? Pelo Estatuto de São Paulo agora, o presidente recebe salário, pode até ser que ele tenha direito a esse dinheiro, mas assim não deixa de ser imoral, não deixa de ser sujo, não deixa de ser pestanhoso, né? Não deixa de ser, cara, escroto, sujo, vil, né? Eu acho que as pessoas deviam se preocupar, as pessoas deveriam ter, acima de tudo, preocupação, né? Aqui eu tô fazendo um apelo pro lado humano, pro lado do ser humano, Casares, não do presidente do São Paulo. Porque preocupação com a instituição nunca teve. Nunca teve. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Esses caras não se importam com o São Paulo. Não se importou com o São Paulo quando colocou lá Douglas Shortman, o Jack. Não se preocupou com o São Paulo quando ele lotou as diretorias com ex-mulheres, ex-namoradas. Não se preocupou com o São Paulo quando, nos escândalos envolvendo o social com o Dedé, não tomou nenhum tipo de atitude ao rasgar o estatuto e forçar a reeleição. Então, assim, preocupação com a instituição nunca teve. Nunca teve, essa que é a verdade. Esses caras não se preocupam com a instituição, com a imagem da instituição São Paulo. Eles não estão nem aí. Agora, pelo lado humano, pelo lado, sabe, de um cara que, de certa maneira, é um publicitário reconhecido no mercado e que pior, é se meter com política. Já se meteu com política antes, né? Ou seja, é um político, um aspirante a político, sabe? É um cara que assim, olha, como eu disse, é muito difícil a gente gravar qualquer coisa que seja sobre esse assunto com o jurídico do cara
fiscalizando tudo que se fala, né? Porque, claro, a gente aqui, cara, não tem dinheiro pra pagar processo, não tem dinheiro pra pagar essas coisas. Mas, assim, é vergonhoso, é patético, é sujo, acima de tudo sujo. E me parece, de fato, que judicialmente a situação do Casares é favas contadas. O Casares vai ser preso, vai ser pelo menos indiciado, vai. Pelo menos indiciado. Pela minha experiência cobrindo esse meio por tantos e tantos anos, pode-se dizer que a situação do Casares é quase que irreversível. Agora, me preocupa a passividade dentro do São Paulo. O quanto esse assunto, quanto essas denúncias envolvendo o Casares, tô falando do resto, tá? Porque a vergonhosa troca de comando do Comitê de Ética imposta pelo presidente do Conselho ontem, Ares de Abreu, que sempre bom a gente ressaltar aqui, só se manteve no cargo por ajuda da oposição, em troca de cadeiras de conselheiro vitalício na eleição no final do ano, troca de cadeira do Conselho de Administração, né? A política sempre mandando e faz vistas grossas. As alianças são pelo bel prazer, para benefício próprio. Ninguém está preocupado com a instituição. Antes de mais nada, é importante deixar isso claro. Então, assim, já livraram a cara do Dedé, de certa maneira, quando vetam a expulsão dele do clube. Né? Agora veio aí sugerindo uma suspensão. E o caso vai pro conselho, vai pra votação do conselho. Você tem alguma dúvida que vai virar pizza? Você tem alguma dúvida que vai virar pizza? Os bodes expiatórios, entre muitas aspas, já foram escolhidos. É a Mara, o Jack, no caso do camarote, que é vergonhoso, sim. Eu tô usando esse termo bode expiatório porque a limpeza, a devassa tem que ser completa. Tem que ser completa. Tem que se cobrar Carlos Belmonte, que lembre-se, é sempre importante a gente frisar aqui, quando foi demitido, quando saiu do futebol, foi tratado como herói por boa parte da imprensa. Rodou podcasts dando entrevistas, se fazendo de coitadinho, e não é. O futebol do São Paulo foi comandado por 5 anos de maneira suja, de maneira escrota, com arranjo de empresário, dando prejuízo, com balacobaco. É importante deixar isso bem claro aqui, porque ele foi tratado como herói. Ele foi tratado como herói por esses caras, tá? Então tem que ir atrás de Belmonte, tem que ir atrás de Chapecó, tem que ir atrás de Nelsinho e, claro, do líder do bando, que é Júlio Casares. É uma vergonha, a gente está em 9 de julho e o Comitê de Ética do São Paulo Futebol Clube não moveu um dedo ainda para tomar uma atitude contra o ex-presidente suspeito de roubar o clube. Roubar o clube! Tá? Não é um caso de corrupção, não é um contrato mal assinado, não é arranjo com o empresário. Ele roubou, acusado de roubar dinheiro vivo do São Paulo Futebol Clube. E o depoimento é vergonhoso, o depoimento é escandaloso. É escandaloso. É escandaloso o cara. Repito, ele pode ter todas as argumentações do mundo pra isso. É imoral, é sujo um presidente do clube receber dinheiro vivo em sacola de supermercado. É vergonhoso isso. Nós estamos falando do São Paulo ou estamos falando do Corinthians? Olha o que esses caras transformaram o São Paulo Futebol Clube. Olha o que o São Paulo Futebol Clube virou na mão desses malditos, desses vermes. E ninguém faz nada. Os caras estão se planejando lá dentro para salvar o toba dele, para salvar o rabo dele. Ex-presidentes, seu Pimenta. Vergonhoso, seu Pimenta. Você é uma vergonha pro São Paulo Futebol Clube, que aliás nem no clube você deveria estar. Não é, seu Leco? Você é uma vergonha, seu Leco. Você é uma vergonha para a história do São Paulo Futebol Clube. Você que tem um filho jornalista brilhante, eu do seu filho teria vergonha de você, das tramóias que vocês fazem para salvar Júlio Casares. Do que vocês fizeram para salvar esse cara que, segundo consta aí, roubou dinheiro do clube em sacola de supermercado. É uma vergonha isso, porra. Os grandes São Paulinos do passado devem estar se remoendo no túmulo, tá? Eu não vou nem falar do Aidar aqui, porque o Aidar foi que começou essa desgraceira toda. Foi o Aidar que transformou o São Paulo Futebol Clube nessa desgraça de clube. Um clube formado por bandidos. É isso.
Vamos voltar. Imagina como estaria agora vendo essa situação, tá? Vendo essa situação, tá? Nomes como Galvão, nomes como Laudo Natel, nomes como Cícero Pompeu de Toledo, Porfírio da Paz, grandes São Paulinos, históricos grandes São Paulinos, que construíram esse clube na base da ética, que construíram esse clube do zero, fizeram esse clube ser gigante, ser o maior clube do futebol brasileiro através do trabalho. O São Paulo era conhecido pela sua ética, por ser diferenciado, e o diferenciado aqui não tem nada a ver com essa baboseira de soberano. O São Paulo era um clube líbido. E olha o que virou, olha o que virou essa merda. São Paulo foi transformado numa merda, num covil de ratos. Então seu Leco, seu Pimenta, vocês que fazem parte desse conselho administrativo sujo, nojento, vocês são uma vergonha, vocês são uma vergonha. E eu nem vou falar, tá, do jurista criador do AI-5 que tá lá ainda, essa múmia que deveria estar enterrada a 7 palmos à terra, preso por o Brasil uma ditadura militar. E que não por acaso é o maior defensor de Casares lá dentro. Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha para a imagem do São Paulo. É uma vergonha. Todos vocês são uma vergonha para o São Paulo Futebol Clube. Júlio Casares já era para estar expulso do clube. O lado criminal, repito, pela minha experiência, ele não vai se safar. No mínimo indiciado ele vai ser. Porque, claro, repito, ele pode ter todas as justificativas do mundo. É imoral acima de tudo. É imoral o cara pagar com o dinheiro do clube, transporte de dinheiro vivo em carro forte, levar dinheiro pra casa em sacola do supermercado, porra. É vergonhoso. É vergonhoso. Vocês são uma vergonha. Vocês transformaram o São Paulo numa vergonha. Numa vergonha. Uma vergonha. E vocês são coniventes com isso. Estamos em 9 de julho, presidente Harry Messes. Porque nada foi feito contra Júlio Casares. Porque Júlio Casares ainda ostenta, ainda circula nas fileiras do clube, ainda vai em reunião, ainda se reúne com conselheiros. É uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Vocês são uma vergonha. Vocês são patéticos. É isso que vocês são. E o apelo aqui não é pelo clube, porque, repito, há muito tempo vocês não se importam com a instituição. Vocês não se importam com o clube. É pelo lado moral e ético do ser humano mesmo. De ter um pingo de vergonha na cara, um pingo de consciência que seja. É isso que a gente cobra aqui. Porque clube, vocês estão um pouco se fudendo. Essa que é a verdade, desculpa o palavrão. Vocês estão um pouco se fudendo pro clube. Já faz tempo. Desde o 3º mandato do Juvenal, vocês não se importam com São Paulo, com a imagem do São Paulo Futebol Clube. Vocês não se importam com a imagem do São Paulo Futebol Clube. Desde o 3º mandato do falecido Juvenal Juvencio. Vocês não se importam. Desde o Aidar, vocês não se importam. Vocês salvaram o Aidar. Vocês salvaram o Aidar de ser expulso do clube. E todo mundo que foi acusado de mutreta. É uma vergonha o Douglas Shortman voltar pro clube aplaudido como foi. E você, seu Leco, você também tem culpa no cartório. Por que você não moveu um dedo pra banir esses caras do clube? E o que a gente viu? A máfia trabalhando de novo. Porque é isso que eles fazem. É isso que eles sabem fazer. Mutreta, arranjo. É isso que eles são. Mutreteiros. E o pior, são ladrão de galinha, porque forjam provas contra si mesmo. São ridículos, além de tudo. Nem pra roubar direito servem. Tão patéticos e medíocres que eles são. Então eu espero, sinceramente, que à luz dos vídeos, do conteúdo que foi divulgado pelo Globo Esporte, que vocês tomem as medidas cabíveis, urgentemente. E expulsem Júlio Casares do clube. Expulsem Júlio Casares da vida São Paulina. Apaguem esse verme da história do São Paulo. Porque eu tenho o direito de achar ele um verme, de achar ele um lixo, de achar ele uma pessoa nefasta. Isso eu tenho o direito de achar. Isso eu tenho. E eu te acho, Júlio Casares, acho você asqueroso, acho você um merda, acho você um bosta. Até sua família você envergonhou, Júlio Casares, de tão bosta que você é. Você meteu sua filha em mutreta. Você acabou com a vida da sua família. E fica aí agora postando fotozinho no restaurante da namorada, torcendo pra Espanha. Você é um merda, Júlio Casares. Isso eu posso deixar você um merda.
Isso eu posso achar. Eu não tô te acusando de nada. Eu acho você um merda asqueroso. Essa é a minha opinião. E acho que a postura dos conselheiros do São Paulo vergonhosa e patética. Tem que expulsar Júlio Casares imediatamente. Estamos em 9 de julho. As denúncias começaram a circular em dezembro. Eu tô tossindo já. Em dezembro! São 6, mais quase 7 meses de impunidade dentro do clube. Então tem que ter muita explicação. E Harry Mess, você tem que ser cobrado, Harry Mess. Você tem que dar explicações por que você quis barrar as investigações do Ministério Público. Você tem que dar explicações, Harry Mess. Por que tem gente que era da gestão... Você era da gestão Casares, tá? Tem esse papinho aí que você era um coitadinho, que era excluído das conversas. Mentira, balela. Balela, os seus braços direitos sabiam de tudo que estava acontecendo. Tudo que estava acontecendo. Tá? Então eu espero, sinceramente, que depois, à luz dos novos fatos, à luz das novas provas, à luz das novas evidências, que Júlio Casares seja defenestrado da história do São Paulo. Tá? Repito, o clube eu sei que vocês não se importam. Vocês não estão nem aí para a imagem do clube. Vocês não se importam com a imagem do São Paulo Futebol Clube. Porque se importasse, vocês já tinham. Vocês não tinham barrado. Vocês não tinham protegido o Leco lá atrás. Vocês não tinham permitido o terceiro mandato do Juvenal Juvencio. Vocês não tinham permitido a volta do Pimenta. Não é verdade? Ou tô falando besteira aqui? Vocês não se importam, vocês não se preocupam. Então tudo bem. Mas eu apelo pra ética, pra moral do ser humano. Do ser humano. Porque se fosse dinheiro de vocês, que nego roubasse e levasse pra casa com sacola no supermercado, eu queria ver como é que fica. Eu queria ver. Eu queria ver. Eu queria ver se fosse na empresa de vocês. Hein, Hermes? Se fosse no seu hotel, você ia gostar? Se fosse nos seus estacionamentos, você ia gostar? Não, né? Você não ia gostar nem um pouquinho, não é verdade? Então, salvem a imagem do clube enquanto é tempo. Tenham um mínimo de amor pela essa instituição. Tá? Tenham um mínimo de amor por essa instituição. Tá? Tem um mínimo de amor por essa instituição. E da parte legalista da coisa, a gente sabe que vai, a gente sabe que dificilmente o Casares vai se safar. Repito, não é ser preso, mas pelo menos de ser indiciado aí. Me parece que a coisa caminha muito rápida nesse sentido. Felizmente. Felizmente, nesse caso, não tem como a gente falar que a justiça não funciona, né? Não funciona, né? É vergonhoso, né? Eu tô lendo aqui o depoimento, assim, tô lendo aqui a matéria do Globo Esporte, tô lendo aqui e é vergonhoso, é assustador. É assustador. Nenhum outro presidente de São Paulo fez tal. Recebeu dinheiro vivo em sacola do supermercado. E tem aqui um dos funcionários que é testemunha, trabalhou lá de 20 anos no clube. Né? Então, assim, é o Casares corintianizando o São Paulo. Né? Parabéns, Casares. Ó, você é um merda. E eu tenho o direito de te achar um bosta. Eu tenho o direito de achar um bosta, um merda. E que você pague por tudo isso que você fez. Verme corrupto, é isso que você é. Eu tenho o direito de achar você um verme corrupto. Eu tenho esse direito, tá? Eu não posso te acusar de ladrão. Porque isso, quem tá fazendo é a polícia. E logo, logo você vai responder pra eles. Agora, o São Paulo tem que se agir. Agir. É inacreditável ter uma prova cabal dessa e a coisa ficar do jeito que tá. É inacreditável. É inacreditável. Tem que agir enquanto é tempo. Tem que agir enquanto é tempo. Para salvar o que resta de moral desse clube. Já foi pro esgoto. São Paulo, desde dezembro, São Paulo é um clube marcado pela corrupção. São Paulo é um clube vergonhoso, em todos os sentidos possíveis. Então tem que salvar enquanto é tempo, tá bom? Eu vou parar por aqui. Como eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar processo. E esses caras agora adoram ameaçar, né? Porque dinheiro para pagar... Bem, tá aí, né? Ganhava 100 mil em dinheiro vivo, dinheiro para advogado ele tem, tá bom? Beijo, tchau. Deixa o like aí, se inscreve e comenta, tá?